Bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? A gente vai novamente aí ver algumas coisinhas novas em relação ao conteúdo do sexto ano. Também a gente vai já ver as dicas da tarefa da semana, tá bom? O que a gente vai ter que fazer. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção na hora de fazer a atividade. Se precisar, depois volta nessa aula, pega o link que o professor vai mandar para vocês, né, depois da aula, e, e faz as tarefas com bastante atenção, tá? Eu vou botar aqui, vocês estão vendo a minha tela? Computador, no celular? Sim. Ok. Então, uma dica para vocês. Quem está com o celular, é mais fácil para visualizar as telas se deixar o celular deitadinho, tá? Na horizontal. Que daí a tela fica um pouquinho maior e vocês conseguem visualizar os slides que eu vou passar, tá bom? Então, vamos lá. Fechar. Apresentação dos slides. No começo. Vamos lá, então. Então, olha só. De novo, né? Professor Paulo chegando aqui com vocês. A gente está aqui com a turminha do sexto ano, né? Como eu falei, todos os sextos anos estão aqui. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre esse assunto de cálculo de porcentagem, tá? A gente trabalhou um pouquinho a semana passada com isso, né? Transformando uma fração numa porcentagem. E aí hoje a gente vai continuar com esse assunto, né? Aprofundando um pouquinho mais para a gente ver algumas formas de a gente calcular a porcentagem de uma quantidade, de um valor, tá? E, como eu falei, toda aula eu coloco aqui para vocês também, né, a habilidade que a gente trabalha. Esse código que aparece é mais uma orientação para os professores, né, que podem depois estar assistindo a aula do professor, tá bom? E também, o que a gente vai fazer, então, nessa aula? Olha só, presta atenção nessa habilidade, tá? Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade. Ó, grava bem essa palavrinha aí. Sem fazer uso da regra de 3, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. Tá? Então, a gente vai ver esse tema de porcentagem fazendo essas estratégias pessoais de resolução, o cálculo mental e a calculadora. Então, algumas dicas que eu vou dar para vocês hoje, para vocês trabalharem de alguma dessas maneiras para poder fazer o cálculo de uma porcentagem, tá bom? Vamos lá. Então, olha só, para a dica de hoje, de novo, né? Para quem não pegou ainda, corre lá, pega, se precisar marcar alguma coisa, pega o seu caderninho, pega o seu lápis e a sua borracha para fazer as anotações, tá bom? E bora para o nosso assunto de hoje. Situação problema. Vamos começar sempre com uma situação problema. Então, ouçam o que o professor vai ler, acompanhe a leitura aí também, né? Para a gente prestar atenção, que depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês participarem comigo aqui, tá? Tem alguns colegas pedindo para participar, eu vou só receber esses colegas e aí a gente já volta. Ah, deu certo aqui, tá bom? Então, nossa situação, problema de hoje, ó. A Aline, a mesma personagem da nossa atividade lá do Classroom, né? Comprou uma camiseta com a mesada que ganhou de seus pais. O valor da camiseta que a Aline havia escolhido era de R$ 50, mas ela não precisou usar todo o seu dinheiro na hora da compra, pois se deparou com a seguinte promoção. Olha só a promoção que ela se deparou. Conseguem ler o que está escrito aí? Dá para ler ou não? Dá. Camisetas femininas com 10% de desconto, né? Então, qual que era o valor mesmo que ela tinha da mesada que ela ia comprar? Da camiseta que ela ia comprar? 50. R$ 50. E aí o problema fala pra gente que ela não usou todo o dinheiro, porque ela viu uma promoção e ela foi comprar essa camiseta por essa promoção. E aí apareceu esse número para nós aí com esse símbolo, né? 10% de desconto. Quando eu falo a palavra desconto, o que vem na minha cabeça? Eu vou pagar mais ou vou pagar menos? O que vocês acham? Menos.
Menos. Isso. Então, quando eu estou num supermercado, numa loja, entro num site para ver o preço de alguma coisa, eu me deparo com essa palavra desconto, eu já sei que eu vou pagar menos, né, daquele produto. E geralmente aparece esse símbolo da porcentagem, porque ele vai se referir para a gente a algo baseado numa quantidade de 100 unidades. Ou seja, a cada 100 reais, eu tenho 10 reais de desconto. Né? Então, é 10%. Se fosse 20%, cada 100 reais, eu vou ter 20 reais de desconto. É isso, basicamente, que quer dizer esse símbolo de porcentagem. Tá? Então, vamos continuar. Mantendo ainda a situação problema. Vamos pensar um pouquinho. Quanto a Aline tem para comprar a camiseta? Que a gente viu lá no problema. Respondam para mim. Ela tem 50 reais. Isso, ela tem 50 reais. 50 Então, reais. tá aí o desenho da Aline com a notinha de 50 reais. Tá? Outra pergunta. De quanto é o desconto que a Aline vai ter ao comprar a camiseta? De quanto era o desconto que apareceu lá? 10%. Isso, 10%. Então, a gente vai trabalhar com essa ideia agora de calcular o 10%. E aí, para vocês verem como é fácil a gente calcular 10% de qualquer coisa, ou de qualquer valor. Porque basta a gente fazer o seguinte, ó, dividir esse valor que a gente tem aí, né, que no caso aqui do problema é 50 reais, dividir ele em 10 partes. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó, 10 partezinhas, ó. 9 e 10. 10 partes. Essas 10 partes, eu vou dividir esses meus 50 reais. Se eu fosse trocar essa nota de 50 reais só por notas que eu pudesse colocar dentro desses quadrinhos aqui, que nota eu poderia usar e quantas, desde que eu use 10 notas? O que vocês acham? 10 reais, 10 notas, 5 10 notas. notas de 10 reais. Mas 10 notas de 10 reais vai dar 100 reais. Eu preciso de 50 reais. 5. 5 notas. Notas de 5 notas. Isso. Eu vou precisar de notas de 5. Então, vamos comigo de 5 em 5. Ó. Eu vou colocando, vocês vão completando para mim, tá? Então, 5 mais 5 dá quanto? 10. Mais 5. 15. Mais 5. 20. Mais 5. 25. Mais 5. 30. Mais 5. 45. 35. Mais 5. 40. Mais 5. 45. E mais 5. 50. Então, olha o que eu fiz. Eu dividi os 50 reais que eu tinha, né, que a Aline tinha, em 10 partes iguais. Quando eu faço essa divisão em 10 partes iguais, eu posso dizer, eu posso afirmar que cada uma dessas partes, ou seja, cada uma dessas notinhas de 5 aqui, ela representa para mim 10%. Né? Ou seja, 10% dos 50 reais é quanto? Qual que é o valor da nota aqui? 5 reais. 5 reais. 5 reais. Isso. Então, eu vou ter, cada 5 reais, eu tenho 10%, ó, para todos eles. E juntando todos os 10%, para voltar nos 50 reais, para ter tudo de novo, ou seja, para ter os 100%, né, basta eu fazer 10 vezes os 10%, tá? Então, cada uma das notinhas aqui ficou com 10%. Aí, se eu fosse, né, pensar nessa palavra desconto, como eu já tinha perguntado para vocês, né? Quando eu falo em desconto, é mais ou é menos? Eles responderam para mim que é menos, né? E aí eu coloquei aqui, ó, se ela tinha 50 reais e ela vai pagar menos, então eu tenho que pegar esses 50 reais e tirar 5, porque o desconto é só 10%, tá bom? Qual que vai ser o valor, então, que ela pagaria pela camiseta? 45 reais. 45 reais. Isso, 45 reais. E aí a pergunta que está aqui embaixo agora, ó, de quanto é o desconto? O desconto era de 10%, certo? Então, qual o valor do desconto? O valor agora. 5 reais. 5 reais. Isso, exatamente, 5 reais. Então, o valor do desconto em reais será 5 reais, certo? Continuando. Já deixei aqui tudo certinho. A gente continuou com a mesma divisão, né? As 10 notinhas de 5, cada uma vale 10%. E aí a gente vai ver o que acontece se... Olha só,
E se o desconto não fosse de 10%? Se o desconto fosse 20%? Quantas notas de R$ 5 eu ia precisar tirar? 2. Isso, porque são 20%, não é? Então, eu teria que tirar 10% mais, né, 10%, ok? Isso daqui dá 20%. E aí, qual o valor, então? Que alguém já respondeu? R$ 10. 10 reais. R$ 10, isso mesmo. Agora, olha só, ampliando mais um pouquinho. E se o valor do desconto fosse 40%? Eu já tirei 2 aqui, eu tenho que tirar mais quantas notas aqui? Aí mais 4 notas, 20 reais. Isso, 4 notas. Então, eu já tenho 2 circuladas aqui, vou circular mais 2, né? Que são os 10% que eu já tinha, mais 10%, e agora eu vou circular mais outras 2 notas. Eu preciso 4 vezes do 10%, não é isso? Porque 4 vezes 10 dá 40, né? Então, eu tenho 40% de desconto. Se vai ser 40% de desconto, e cada uma vale 5, quanto que vai dar o valor, então, do desconto? 40. 20 reais. 40 ou 20? E agora? 40 reais. 20 45. reais. Peraí. Não. Quem falou R$ 20 acertou, né? Porque eu tenho 4 notas de 5 circuladas, né? Então, vai dar R$ 20, tá bom? Agora, vamos ampliar mais um pouquinho. Se em vez de 40% de desconto, fosse 60% de desconto. Então, eu tinha que... Olha só o que a gente já fez, ó. Já tirei 10, mais 10, mais 10 e mais 10. Eu tirei 40%. Agora eu vou continuar, porque eu quero 60%. 40% eu já tenho, né? Então eu vou continuar com 50% mais 10, que vai dar 60%. Qual vai ser o valor agora? 30 Quanto que dá reais. 6 notas de 5? 30. Reais. Isso, R$ 30. Porque fez 10% mais 10% com os outros. Isso, então ficou R$ 30. Aí agora, olha só, todos esses valores que a gente circulou aqui, né, que a gente colocou aqui, o R$ 10, o R$ 20 e o R$ 30, eles são os valores dos descontos, tá bom? São os valores dos descontos que a gente teria caso a promoção fosse diferente, tá? Então a gente tem que pensar nesses valores como descontos, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar só com esse termo, certo? E aí vamos para a próxima página. Continuando pensando aí. Outra situação problema agora. A Aline reservou de sua mesada R$ 10 para comprar uma pulseira. Só vou aceitar outro coleguinha aqui. Acho que está pedindo para entrar. Deu certo. Bora. O slide setou. Então, situação problema, né? A Aline reservou de sua mesada R$ 10 para comprar uma pulseira. E ao chegar à loja, ela se deparou com a seguinte promoção. Olha a promoção que ela encontrou agora, ó. Qualquer pulseira, quantos por cento de desconto? 20. Isso. Então, qualquer uma das pulseiras que ela escolhesse, ela pagaria 20% a menos, né? Ela teria que tirar 20% e seria o valor que ela pagaria. Quanto que a Aline tem mesmo agora, na situação? 10. R$ 10. Então, a Aline, de novo, aí 10, segurando 10. o dinheirinho dela. R$ 10. Esses R$ 10 agora, vamos seguir a dica lá do começo. Para eu achar os 10%, eu divido em quantas partes? Em 10 partes. Em 10 partes. 10. E aí, cada parte, de novo, vai ser 10%. 10. Né? Então, vou dividir em 10 partes aqui, ó. Fiz 10 círculos. Por que eu estou fazendo um círculo aqui, será, hein? Para dividir os R$ 10. Porque em moeda. Isso. Você não tem nenhuma nota, né, que eu vou dividir em 10 partes, né? Hoje não existe mais a cédula de R$ 1, né? Só tem as moedas. Então, eu dividi em 10 partes. E cada parte vai ter quanto? Quanto de dinheiro vai ter em cada uma das partes? R$ 1. Isso, R$ 1. E a gente já sabe que cada R$ 1 é 10%. Ok? E se o valor do desconto é 20%, vamos pensar comigo aí, ó. Mudei a telinha.
Só para a gente pensar agora. Se a pulseira que a Aline vai comprar custa R$10, tá lá o preço original dela. Quanto ela vai pagar com a promoção agora, ó? 10 A pulseira reais. custa 10. Quanto? 10 reais. R$10 ela vai pagar, mas e o desconto? 10. Então ela vai pagar 8 no desconto. Isso, ela tem um desconto agora. A gente tem que pensar que ela tem um desconto. Ela vai pagar 8. E aí, olha só, vamos lá, presta atenção agora. Ó, 10% é R$1. E 20%? R$2. R$2, exatamente. 2. Agora eu tenho que tirar esse valor. Por quê? É o desconto. Eu tenho que descontar do valor que ela pagaria, né? Então, vamos pensar aqui, ó. R$10 menos o valor que ela está tirando, né? Vai dar quanto? 8. R$8. Isso mesmo. Então, a gente já consegue pensar um pouquinho usando o dinheiro, como que a gente faria esse desconto, né? A gente está trabalhando só com valores inteiros ainda. A gente não está trabalhando Se com tirou valor mais 2 quebradinho. é 8. Quando a gente tira o 2 do 10 dá 8, isso mesmo. Né? Então, essa é mais uma ideia de como a gente trabalhar. Agora, vamos lá. Para a gente pensar, então, para gravar isso daí, tá bom? Aí vocês, quando vocês assistirem a aula de novo, se vocês forem anotando, isso daqui vai ser praticamente uma regrinha para a gente usar. Uma das formas que eu tenho de resolver a porcentagem, tá bom? Olha só. Para calcular a porcentagem de uma quantidade, a fim de facilitar os cálculos mentais, podemos dividir esse número em 10 partes iguais. Cada parte equivalerá a 10%, ou 10 centésimos, ou ainda, olha só, 1/10. Né? Todos esses números que eu coloquei aqui, eles são números que são equivalentes. Eles têm o mesmo valor, né? Eles se referem à mesma proporção. Tá? E aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Exemplo, calcule 30% de 200. Em vez de fazer desenhinho, separar todos os desenhos, porque já pensou numa prova, ter que ficar desenhando todas as notas do dinheiro, pode dar um trabalhinho para mim, eu posso não ter tempo para fazer as outras questões, né? Então eu posso fazer isso usando uma divisão. É uma das formas de eu calcular isso. Então, a gente divide isso em 10 partes iguais. Mas como que eu divido matematicamente, sem ter que desenhar? É com a divisão, com o algoritmo da divisão, tá? E como que ficaria essa divisão, então? Eu vou pegar o 200, olha só o que eu vou fazer aqui. Peguei o 200, que é o valor que eu quero calcular a porcentagem, e eu tenho que dividir ele em 10 partes. Então, eu vou dividir por 10, tá? Como o 2 eu já sei que não dá para dividir por 10, eu vou ter que começar com 20, tá bom? Dividir o 20 por 10. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 20? 2. Responda para mim. 2 vezes. Isso, 2 vezes. Então, 2 vezes 10, a gente sabe que dá 20. É igualzinho a 20. Agora, para continuar a conta, eu tiro e vai sobrar? Quanto? 0. Isso. Olha aquele outro 0 lá do 200, eu já usei ele? Não. Ainda não. Então, eu tenho que usar. Então, eu vou abaixar ele, porque eu preciso usar. Agora, quantas vezes o 10 cabe dentro do 0? 0. 0, nenhuma vez, né? Então, eu preciso usar, eu preciso colocar isso na divisão, tá? Então, 0. 0 vezes 10, quanto é? 0. Isso mesmo. E 0 menos 0, só para finalizar a divisão? 0. 0. Qual que é o resultado dessa divisão, então? 20. Isso, o resultado da divisão vai ser 20. Então, quer dizer que 10% eu já sei que é 20, porque eu dividi em 10 partes iguais. Agora, eu quero achar os 30%. Então, olha só, 30% vai ser igual a 3 vezes o 10%. Então, eu posso dizer que o 30% vai ser igual a 3 vezes em 20. Isso, 3 vezes o 20. Não é o 20 que é 10%? Então, no lugar do 10%, eu vou colocar o valor que eu achei, que é o 20. Então, 30% vai ser igual a... Quanto que é 3 vezes 20? É 60. Isso, 60.
Como eu estou falando de dinheiro, ó, o exemplo não é calcule 30% de R$ 200. Né? Eu fiz a conta sem a vírgula, sem o 00, sem o símbolo do dinheiro, mas no final, como eu sei que é dinheiro, para responder o meu problema, eu coloco o símbolo do nosso dinheiro, tá? Então, eu preciso indicar que isso é dinheiro. Não é carrinho, não é ônibus, não é carro, não é casa, é dinheiro. Então, eu preciso indicar. Tá? Então, eu coloco no final e eu sei que o valor que eu precisava calcular é R$ 60, tá bom? Então, essa é uma das formas, tá bom? Vamos para o próximo exemplo agora, para a próxima forma de calcular. Outra forma, hein? Anotem isso depois também. Também podemos calcular uma porcentagem utilizando a multiplicação de frações por uma quantidade. Aí, vamos pensar no exemplo aqui, ó. Calcule 25% de R$ 120. Mudou a porcentagem, ó. 25% de 120. Como que a gente fazia a multiplicação de frações? Primeiro, 25% não era 25 de 100? Quando eu falo porcentagem, é 25 dentro de um conjunto de 100. Eu transformo isso numa fração, tá? Eu vou calcular 25% de 120. O 25% já transforma numa fração, que vai ser o 25 sobre o 100, que é a mesma coisa, 25%, ou 25 centésimos. O D, na multiplicação de fração, a gente vai trocar ele pelo sinal de vezes. Então, vai ficar 25 centésimos, ou 25%, vezes o 120, tá? Agora, continuando a conta aqui. A gente vai fazer primeiro a parte de cima, 25 vezes 120, que vai dar... Olha aqui, não precisa fazer a conta agora, mas eu vou colocar o resultado para vocês, tá bom? Vai dar 3.000. E aí eu continuo a conta. Lá embaixo da fração agora, vai ser 100. Na aula passada a gente viu, quando não tem nada embaixo do número, que nem o 120 aí, não tem ninguém embaixo dele. Então, a gente considera como se fosse 1, tá bom? Então, por isso que ficou 100 embaixo do 3.000. E fração, a gente já viu também que é a mesma coisa que uma divisão. Então, eu tenho que fazer essa divisão agora. Eu vou pegar essa fração e vou transformar ela numa divisão. Para facilitar para nós o cálculo aqui, como só tem zero nesse número, a gente pode fazer o seguinte, ó. Quantos zeros tem na parte de baixo da fração? Dessa fração circulada em verde? Tem 2 zeros, isso mesmo. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar um zero em cima, um zero embaixo. Tem mais zero embaixo ainda para cortar? Tem. Então, eu corto mais um zero em cima, mais um zero embaixo. Agora, acabou o zero de baixo. Então, eu paro de cortar os zeros, tá bom? Tirando esses zeros, o que ficou da minha fração? O 30 e o 1. Então, agora eu faço, ó, 30 dividido por 1. O que é 30 dividido por 1? Quanto que dá? 30. Tá 30 mesmo. Né? Então, o resultado aqui vai ser 30. Lembrando que eu estou falando de dinheiro, então eu preciso indicar no final da minha questão que é dinheiro, R$ 30. Eu preciso colocar esse símbolo do dinheiro, o vírgula e o 00, tá bom? Então, outra maneira da gente calcular. E a próxima maneira agora que a gente vai ver, olha só, tá colocando o resultado aqui. A próxima maneira que a gente vai ver também, olha só, outro recurso que podemos utilizar no cálculo de porcentagem é a calculadora. As duas formas anteriores a gente pode usar, né, para fazer uma atividade, para fazer uma prova, né, a gente vai estar no vestibular, vai estar no vestibulinho, eu não vou poder usar a calculadora. Mas no meu dia a dia, né, principalmente para quem trabalha com números, com vendas, que precisa calcular rapidamente, a gente precisa saber fazer, né, mas a gente pode usar esses recursos tecnológicos. E a calculadora é um deles, né? Nesse modelo de calculadora que eu coloquei aqui para vocês, a gente vai poder fazer o cálculo da porcentagem também. Mas não adianta nada usar a calculadora, mas não saber calcular a porcentagem ou para que ela serve, né? Por isso que eu apresentei as outras formas para vocês também, tá? Então, usar a calculadora, tudo bem, nos contextos em que a gente pode usar, tá? E aí, a gente vai ver aí como que a gente usa a calculadora para calcular uma porcentagem também. Coloquei um exemplo para vocês aí, ó. Calcule 30% de 200.
Então, eu tenho que calcular 30% de 200. É dinheiro agora? Coloquei o RS ali? Não. Né, o símbolo do Não. dinheiro? Não coloquei o R cifrão, né? Então, se eu não coloquei, Tá, já volto. é porque não é dinheiro. É uma quantidade que pode ser qualquer coisa. Pode ser quantidade de roupas, quantidade de pessoas. Eu vou calcular 30% desse 200. Como que a gente vai fazer o cálculo dessa porcentagem, então, na calculadora? Pega a calculadora de vocês aí e acompanha o professor. Quem está com a calculadora, tá bom? Pega e vai acompanhando o professor para ir fazendo do jeitinho que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa, é 30%. Então, eu tenho que digitar na minha calculadora o 30. Digita aí na de vocês. Digitaram? Acho que sim, né? Ainda Vou não. digitar. Eu digito 30. Já digitei, foi isso. Agora que já digitou 30, vai procurar na calculadora o símbolo da porcentagem. Tem divisão, tem mais, tem menos, tem multiplicação, tem esse símbolo que parece um Vzinho, que é da raiz quadrada, e o sinal de igual. Eu preciso achar o símbolo da porcentagem. No caso desse modelo, ele está aqui em cima do ladinho do 9. Então, eu vou clicar na porcentagem. Quando eu clicar na porcentagem, se eu tiver com uma calculadora parecida com essa, olha o que vai acontecer com o visor da calculadora. Quando eu clico na porcentagem, ele muda para 0,3. Né? Porque 30% é a mesma coisa que 0,3. É um número decimal também, tá? E aí, fiz a primeira parte, ó, 30%. Cliquei o 30, cliquei na porcentagem. O D, que está aparecendo aqui de novo, ó, D200. Esse D a gente vai continuar trocando ele pelo sinal de vezes. Então, eu vou ter que clicar agora no sinal de vezes. E depois que eu clicar no sinal de vezes, eu vou digitar na tela da minha calculadora agora, ó, 200. Então, digita na de vocês também 200. Quem ganhou? Se fez o passo a passo certinho, digitou 200, no final vai clicar no sinal de igual. Qual será o valor que vai aparecer aí, hein? 60. Deu quanto? Eu só ouvi 60? Isso, professor. Isso. Quem fez certinho aí? Vamos ver se vai aparecer isso aqui na minha calculadora, hein? Será que vai dar 60? Alguém deu diferente? Professora, Alguém? eu nem consegui fazer. Não conseguiu? Vai ter chance de fazer no próximo. Vai lá. Calculadora, por isso. Não tem problema. É que os colegas que são calculadores estão me ajudando, tá bom? O meu, a hora que eu aperto, aparece só 0, não aparece o 0 e o 3. Ah, era para aparecer. Vamos lá, então. Vamos ver o que aparece depois do igual, então, ó. Vamos ver se vocês acertaram. Isso mesmo. Quer dizer que quem apertou certinho os números, os símbolos, deu 60 o resultado. Então, quer dizer que 30% de 200 é 60. Agora, a gente vai fazer os seguintes cálculos. Vocês vão usar a calculadora aí, a gente vai junto de novo, tá bom? Então, eu vou falando e vocês vão digitando, tá bom? Quem estiver com a calculadora, tá bom? Então, mesmo passo a passo, ó, calcule as seguintes porcentagens usando a calculadora agora. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. 15% de 200. Então, vai lá. Primeiro passo, digita o 15 na calculadora. Digitei. Depois que digitou o 15, aperta o símbolo da porcentagem. Mas você nem põe depois, Apertou o símbolo da porcentagem, aperta o símbolo de vezes. Agora escreve o 200, faz o 200 na calculadora. Aqui, tá bom? Agora falar outro. E aperta o sinal de igual. Deu Quanto 30. Deu 30. Quem 30. mais? 30 também? 30. Vamos ver aqui se deu 30 mesmo. Opa, tá certo então. Eu sei que eu tô fazendo alguma coisa errada, porque o meu não tá dando certo. Eita. Você tá com a calculadora mesmo ou você tá com o celular? Calculadora mesmo.
calculadora. Você Eu está tô com o apertando o celular. símbolo de porcentagem ou está clicando no símbolo de divisão? Símbolo da porcentagem. Ah, vamos tentar de novo? Vamos mais um exemplo, então. Então faz o que eu vou pedir de novo. Vai lá. 25% de 300. Digito 25. Aperta o símbolo de porcentagem. Só uma vez. Agora, o símbolo de vezes. Agora digita o 300. Igual. Quanto deu? Garoto, 75. 75. O meu deu errado de novo. Deu errado de novo? Deu lá pro Deu. A gente vai ver o que você está fazendo depois, tá bom? Quem que falou que deu errado? Eu, Karen. Karen. Então a gente vai tentar fazer de novo depois, Karen. Tá bom. Bom? Então vamos lá. Então 25% de 300, os que conseguiram fazer certinho aí, encontraram 75. Mais uma porcentagem na calculadora para a gente finalizar com a calculadora. 45% de 400. Então vamos lá, primeiro passo. Digito 45. Próximo, aperto o símbolo da porcentagem. Agora o sinal de vezes. Por último, o número 400. E aí aperta o sinal de igual. Deu 180. Deu 180. 180. 180. Conseguiu, Karen? 180. Conseguiu, Karen? Não. Não deu? Não. Ai, ai, ai. Vamos ver o que está acontecendo depois, tá bom? Vamos ver Não sei aqui. se é eu que tô fazendo alguma 180 coisa errada mesmo, ou né? é a calculadora. Isso. Oi? Não sei se é eu que tô fazendo alguma coisa errada ou é a calculadora. Eu já vejo e ajudo você, tá bom? Tá bom. A gente volta com a sua calculadora. Primeiro, Vamos lá, quando então. eu- Ó. Vamos só prosseguir aqui. Então, olha só, a gente viu 3 maneiras que a gente pode usar para calcular uma porcentagem, né? Pode fazer o desenho, dividindo em 10 partes iguais. Pode calcular a divisão, né? 3 formas, não, 4 formas, perdão. A gente pode fazer o cálculo dividindo, né, a quantidade por 10, aí a gente acha 10% e depois vai achando as outras porcentagens. Também a gente pode fazer a multiplicação, né, da porcentagem pelo número. E a última forma que a gente viu aqui, que é a mais usual pro dia a dia nosso, né, que é usar uma calculadora. Né? A não ser que a gente não tenha disponível, a gente vai fazer o cálculo na mão, se a gente precisar, né? Mas se você tiver uma situação em que você trabalha, em que você está num lugar que você faça conta direto, provavelmente vai ter um recurso desse disponível, né? Ou mesmo no próprio celular, no computador, mas vai ter disponível para vocês, né? Aí, vamos lá. Para a gente entender agora o que a gente vai fazer lá no Google Sala de Aula, tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui rapidinho o que a gente vai fazer lá no Google Sala de Aula. Vocês vão clicar na tarefa que se chama Atividade Cálculo de Porcentagem. Então, quando clicar na atividade lá no terceiro bimestre, vai estar escrito Cálculo de Porcentagem, que é a tarefa dessa semana, né? Clicou nessa atividade de cálculo de porcentagem, vai abrir... Opa, perdão. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Clicar aqui, vou clicar nela para a gente... Sumiu o meu link daqui. Eu vou abrir ela rapidinho aqui, tá? Cálculo de porcentagem. Aqui. Estão vendo a tela aí, né? Sim. Tá aparecendo para vocês a tela? Apareceu. Vai aparecer rapidinho, já aparece aqui para mim. Professor, é PDF ou é Word? Esse aqui, lá no Google Sala de Aula, ele está nos 2 formatos, tá bom? Em PDF, para quem não consegue acessar, né? Ou em Word.
A tarefa de vocês, da semana, que é essa que vai aparecer aqui pra gente, vou carregando, tá? Ela demora um pouquinho. Ô, professor, para mim fazer atividade, Deixa eu ver se eu consigo abrir ele em PDF. Espera aí. Abrir com PDF. faço, colo no Vamos lá. na sala de aula e depois entrego. Lá na tarefa da semana, então, de vocês, tem que aparecer esse arquivo aqui, que é a tarefa de cálculo de porcentagem, tá bom? Então, Fiz ela hoje. continuei com a mesma personagem para as nossas tarefas, que é a Aline, né? E aí, a Aline, olha só a situação, problema da tarefa, tá? A Aline juntou dinheiro para comprar uma sandália e, ao entrar num site de vendas, observou a seguinte promoção. Então, vocês vão observar lá na tarefa que aparece essas situações de promoção que ela encontrou. Né? Chinelos e sandálias. Então, tem chinelos e sandálias com 40% de descontos, com 30%, com 20%, tudo de desconto para ela. E aí ela achou interessante essa promoção. E o que ela resolveu fazer? Acessar as opções de sandálias, né? Quando ela entrou nas opções de sandálias, foram essas que ela encontrou. Ó. Uma sandália ali preta, que ela achou o valor dela original e a porcentagem, né? Qual que era o valor da sandália preta? Vocês conseguem enxergar aí? R$50. E qual é o desconto que ela vai ter se ela comprar essa sandália? 40%. 40%. Isso. Agora é uma sandália que tem do lado ali em cima, que é mais marronzinha. O preço dela? R$40. Qual é o desconto que ela vai ter se ela comprar essa sandália? 30%. Isso. Agora essa sandália beijinha embaixo aí. Se ela R$100. comprar essa sandália? R$100. Reais. E o desconto? 20%. Isso, 20%. Então, essa foi a situação, o problema que a gente se deparou, tá bom? Quando vocês forem continuar a atividade agora, na letra A vai pedir para vocês completarem uma tabela, né, com o preço original, o desconto em porcentagem, que foi o que vocês falaram para mim aí agora, e vocês vão ter que calcular. Aí vocês podem usar qual estratégia vocês acharem melhor, tá bom? Fazendo a divisão, fazendo a multiplicação, usando a calculadora, desde que vocês achem o valor do desconto certinho, tá bom? E o valor da sandália com o desconto. Então, a sandália custava 100 reais. Com o desconto, ela vai pagar quanto? Então, no final, ela vai ter um desconto, ela não vai pagar 100 reais. Então, vocês vão ter que colocar esse valor aqui para mim, tá bom? Colocou esses valores na tabela, na letra B, tem outra pergunta, ó. Se a Aline pagar com uma nota de 100 reais, quanto receberá de troco ao comprar a sandália mais cara, já com o desconto? Então, ela vai comprar a sandália mais cara, vai pagar com uma nota de 100 reais. Eu quero saber quanto ela vai ter de troco. Tá bom? Tem que ler bem a pergunta para eu saber o que eu tenho que responder. Às vezes, vocês entregam as tarefas para mim e aparece todos os cálculos que vocês fizeram, mas aí na conversa, vocês não colocam. Na resposta, vocês não colocam o valor que é correto. Tá bom? Então, tem que prestar atenção na pergunta. Vocês fazem os cálculos certinho, mas não colocam as perguntas, as respostas de acordo com a pergunta. Então, aí vocês vão ler. Mesma coisa na letra C. Quer saber agora quanto ela vai ter de troco se ela comprar a sandália mais barata? Depois, se ela resolver comprar as 3 sandálias, quanto vai ficar a compra dela com os descontos, né? E essa é a nossa tarefinha básica para essa semana lá do Classroom, tá bom? Então, deixa eu só fechar aqui e voltar com vocês aqui. Professor. Vamos lá, só um minutinho. Só pausar a apresentação aqui, tá bom? Então, eu acho que para vocês entenderem, né, a tarefa, deu para explicar um pouquinho. Eu vou parar a gravação, tá bom? E aí a gente continua depois fazendo as nossas perguntas e ver o que vocês estão fazendo, tá bom? Só um minutinho. Pronto.